o nosso júbilo. Santo, santo, santo. Quem já pisou em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou Recebe as nossas palmas, nosso júbilo, exaltado, adorado. Boa noite, igreja! Igreja voltou a 100%. Graças a Deus. Tem alguém nos dando alegria, honra, o prazer da sua visita hoje pela primeira vez? Se tiver, dê um tchauzinho, deixa eu te conhecer em nome de Jesus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Mais alguém? Levanta a mão e seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Mais alguém? Aplauda ao Senhor por essas vidas em nome de Jesus, amém, amados? Quem está nos visitando pela primeira vez, fica a mão levantada para a gente dar um presente, em nome de Jesus. Eles vão te dar aqui, ó, uma prancha, mas não pode surfar nela, senão ela derrete, tá? Mas é um marcador de página em nome de Jesus, mais uns adesivos, né? Ok, e aqui você passa o QR Code, baixa um monte de músicas, você pode, tem um livro lá de presente para você em nome de Jesus, amém? Vamos começar a dar uns presentes de novo para os visitantes? O que vocês acham, igreja? Amém? Olha para quem está só, fala, quem vai bancar é você. Não, é sério, esse é o processo, é de verdade aqui mesmo as coisas. Vamos voltar a dar presente, faz tempo que a gente não dá presente assim, algo físico, né? A gente já deu CD, mas ninguém escuta CD hoje mais. Né? Então, ok, vamos orar a esse respeito, para ver o que a gente vai dar de presente para as pessoas. Vamos dar? Amém? Olha para quem está do lado, fala, é você que vai bancar, irmão. Né? A gente pede lá para São Paulo, pede direcionamento, eles deixam, amém, aleluia. Vamos orar? Sendo a mão para cá. Pai, quer me colocar diante do teu altar, faz a tua vontade nessa casa, nesse lugar, toca as vidas. O Senhor já se fez presente com a tua presença, com a tua glória. É um anseio nosso sempre, Pai, a tua glória se fazer manifesta. Continua a tocar as vidas aqui nesse lugar. Me usa nessa palavra, uma palavra, Pai, de ensino, mas eu sei que ela pode trazer curas, transformações, amadurecimento para a vida do teu povo. Então te peço, me usa como instrumento nas tuas mãos, para que vidas sejam salvas, transformadas. Tua presença. Vamos adorar mais um pouco? Ah, Jesus, nós te amamos. Não há lugar melhor que a tua presença. Não há nenhum lugar melhor, ó Pai. Faz aquilo que ninguém pode fazer nessa casa. Toca as vidas. Eu não estou sujeito a um cronograma. Eu estou sujeito à tua presença. Toca as tuas pessoas. Traz experiências, Espírito Santo. Nós viemos aqui para te adorar. Ah, Jesus, manifesta a tua glória, toca o seu povo, faz aquilo que ninguém pode fazer. Se você quiser sentar, você pode ficar sentado, que eu sei que já estamos aqui há 30 e poucos minutos. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser, eu prego bem rápido, eu falo aqui 5 slides em nome de Jesus. Pai, continua a tocar o teu povo, faz aquilo que ninguém pode fazer, traz experiências, Pai. O encontro contigo pode mudar todas as coisas em nome de Jesus.
O Senhor pode fazer as transformações, basta um olhar, pode ser, amém? Aí a gente verticaliza conforme o tempo, em nome de Jesus. Fique livre, amado, você está na casa do seu pai, você não precisa ficar preso numa cadeira, você não precisa ficar parado no lugar, você pode dançar, não dança só quem está aqui, não canta só quem está aqui em cima. Você tem liberdade, você está na casa do seu pai. Espírito Santo, eu te peço, move na vida dos teus filhos, toca aqueles que já têm entendimento contigo, aqueles que ainda não têm experiência contigo, fala essas vidas em nome de Jesus, libera os teus anjos nessa casa, Pai. Faz aquilo que ninguém pode fazer nesse lugar, manifesta a tua glória e a tua presença. O Senhor sabe que eu anseio o tempo onde ninguém mais vai poder ficar de pé, onde a tua glória vai se manifestar. Manifesta a tua presença aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Uma coisa eu peço, só isso vou buscar, apenas habitar, habitar, habitar aqui pra sempre. Essa é minha postura, prostrado aos teus pés, apenas pra habitar aqui pra sempre, querido Pai. Mais lindo, querido Pai, amigo chegado, mais lindo, mais lindo. Uma coisa eu peço, só isso vou buscar, apenas habitar, habitar, habitar aqui pra sempre. E essa é minha postura, prostrado aos teus pés, apenas pra habitar aqui pra sempre, querido Pai, amigo chegado, mais lindo, mais lindo, eu te contemplo, querido Pai, amigo chegado, mais lindo, mais lindo. Não há palavras, nada nos resta, então nosso amor canta a ti. Oh, oh, oh. Não há palavras, nada nos resta, então nosso amor canta a ti. Oh, oh, oh. Não há palavras, nada nos resta, então nosso amor canta a ti. Oh, 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 estou tão apaixonado por ti, tão lindo. Fixo os meus olhos em ti, és lindo. E basta um olhar, sou cativado, jamais serei o mesmo. Basta um olhar e tudo muda, sou cativado, jamais serei o mesmo. Basta um olhar e tudo muda, sou cativado, jamais serei o
apaixonado por ti. Fixo os meus olhos em ti. Tão lindo. Estou tão apaixonado por ti. És lindo. Tão lindo. Fixo os meus olhos em ti. És lindo, tão lindo, e basta um olhar e tudo muda. Sou cativado, jamais serei o mesmo. Basta um olhar. Sou cativado, jamais serei o mesmo. Basta um olhar e tudo muda. Sou cativado. Basta um olhar e tudo muda. Sou cativado. Estou tão apaixonado por ti. És lindo, tão lindo. Fixo os meus olhos em ti. És lindo, tão lindo. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos ficar ser bem breve, em nome de Jesus. Entenda a paz de Deus, que para onde vamos, então deixa eu ser muito breve, em nome de Jesus. Podem ficar por aí que a gente já volta. 15 minutos eu vou pregar a palavra, depois nós vamos orar para as pessoas em nome de Jesus. Não quero atrapalhar o que Deus quer fazer, mas o processo litúrgico, ou seja, de saber como as coisas funcionam, também é importante para as nossas almas, sabe? A gente se sente confortável quando está num ambiente que a gente sabe que vai acontecer, que geralmente a gente sabe, vou no culto, vou adorar a Deus, depois vai ter uma palavra, depois vou promover, né? Eu vou adorar a Deus, e mesmo quem vem pela primeira vez tem essa expectativa, então deixa eu manter um processo para ser seguro para vocês, em nome de Jesus. Embora continuar sendo assim também, os últimos cultos, vamos sempre para o estouro, em nome de Jesus. Aí você vem pegar a palavra nos primeiros, amém, amados? E fica no YouTube também, glórias a Deus. Vamos lá. Quero falar sobre um processo da nossa maturidade cristã, nossa vida cristã, nossa vida com Deus. Nós precisamos passar, eu falei no domingo passado sobre, estamos no reino das trevas, estamos cativos, presos, amém, amados? Das coisas de Satanás, das coisas desse mundo. Quando eu aceito Jesus, eu me torno filho de Deus, igual todo mundo aqui fez essa oração antes, durante um intervalo aqui do louvor. Quem fez essa oração? Então, olha para quem está do seu lado e fala, você já é um filho de Deus. Se essa pessoa veio hoje, ou para falar para essa pessoa, fala, então hoje você virou filho, né? Ou filha, ok. No primeiro passo, como filhos ou filhas de Deus, nós somos escravos. Em que sentido? Por exemplo, assim, ó, quer ver? Deixa eu achar uma criança aqui. Essa já dei exemplo com essa criança, deixa eu pegar uma outra criança aqui. Will, por exemplo, né? A Lu faz alguma coisa em casa, Will? Mostra a Lu aí, levanta ela aí para o povo ver. A Lu trabalha em casa já ou não? Faz nada? Só bagunça. Exatamente. Por quê? Quantos anos a Luísa tem? 1 e 9. Então, ela é uma criança ainda. Quem concorda comigo? Aí alguns vão falar, eu com 1 e 9 já trabalhava. Não, calma, não exagera. Que os mais velhos, vô e vó, gostam de fazer essas coisas, né? Eu na sua idade já trabalhava. Não, calma, sem exagerar. Mas a Lu vai passar por um processo de vida naquela família. Ela vai crescer em nome de Jesus, mas ela vai servir naquela casa, e o servir naquela casa vai fazer com que ela cresça. Quem pode dizer amém?
ela vai entender a dinâmica da casa, como as coisas funcionam na casa. No reino dos céus não é diferente. Eu nasci no reino dos céus, a primeira coisa que eu tenho que fazer para eu crescer é servir. Servir é um modo como nós nos comunicamos no reino dos céus, uns aos outros. Por quê? Porque Deus é amor, e o amor é um amor de atitude. Amém, amados? Então todo mundo que está aqui nessa igreja, você veio aqui, pelo menos umas 50, 60, 100 pessoas já serviram para você estar aqui. Como assim? Durante a semana alguém limpou a igreja, né, André? Vocês vieram aqui limpar a igreja, está na igreja limpa. Alguém veio e arrumou as cadeiras, alguém limpou a coisa, alguém saiu para o louvor. Tem gente lá orando durante a semana, orando por você. Eu, mais um bom tanto dos ministros, estamos orando pelas vidas há 40 dias, né? A gente se encontra com o apóstolo às 11h30, à meia-noite 15, faz 22, 23 dias, orando por tudo, que não tem, todo mundo está te servindo. Quem pode dizer amém? Pastor, mas é a primeira vez que eu vim aqui, tem gente para me servir? Sim, esse é o modo como nós comunicamos amor para você. Ninguém aqui é pago para fazer as coisas que faz por amor, porque te ama. Quem pode dizer amém? Né? Então servir é o modo que eu cresço no reino dos céus. Então a Lu, ela já tem um ambiente de amor naquela casa, ela vai crescer em maturidade, e quanto mais ela servir, mais ela vai entender a dinâmica da casa. Quem aprendeu alguma coisa na sua casa? Quem sabe tomar banho aqui? Misericórdia, os outros não sabem. Deus, dá graça. Isso aqui eu não ensino na igreja, mas o Senhor pode usar alguém em nome de Jesus. Quem sabe tomar banho aqui? Amado, até o modo como você aprendeu a tomar banho, você aprendeu na sua casa, servindo com alguém, te fazendo. É ou não é assim? Quem começa lavando a cabeça? Quem começa lavando o pé? Mão, ok. Eu sou bem metódico, eu ensino meus filhos tudo assim, né? Eu falo, faz isso, ok, não, chega. Eu explico meus filhos, lava a primeira cabeça, que daí já passa o sabão, já lava tudo assim. Né? Mas ok, é que mulher não lava sempre a cabeça, porque meu cabelo sempre é curto, eu lavo a cabeça todo dia. Quem lava o cabelo todo dia? Não vou perguntar quem não lava o cabelo, que já dá para notar sem perguntar, né? Isso aí a gente já sabe, ok, mesmo de máscara, mas ok. Tudo que a gente aprende servindo. Servir é o modo de crescer no reino dos céus. Pense no princípio de agricultura e daquela moda. O servo na Bíblia não é escravo. O servo na Bíblia é a pessoa que era trazida para uma casa para aprender como funcionava a casa, trabalhar para a casa. Ele comia da mesma comida, dormia na mesma casa. O seu senhor era responsável por toda a sua família. Amém, amados? Ser servo de alguém nobre era uma bênção para a sua vida. Você vivia tudo que ele vivia sem ter que gastar com as coisas. Você usufruía da piscina, mas não precisava pagar a manutenção dela, né? Ok, não tinha piscina, eu estou falando aqui, vocês entenderam, né? Que a mãe fala para eu tomar cuidado com as brincadeiras que eu faço no púlpito, que alguns vão falar, na piscina, ok. Então vamos lá. Passa um slide. Quem quer crescer no reino serve. Servir é o modo de crescer, é o que Jesus fala para os seus discípulos. Ele fala, no mundo eles buscam os melhores lugares, mas vocês, quem quer ser o maior, que seja o menor e sirva. Amém, amados? Não, volta, tá muito, ok. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se, será esse o que vos sirva. Servir mostra a minha maturidade, o crescer no reino, eu participar como família do reino. Gálatas 1:10, Paulo fala assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de quem? Deixa eu pegar esse texto e colocar algo aqui da nossa visão a respeito desse texto. Na nossa igreja, para servir na igreja, não é todo mundo que vem e serve. Você faz cura e libertação, você tem que ser batizado. Por que tudo isso, pastor? Você pode servir a Deus de outras formas, mas dentro do ambiente igreja, a gente pede que você tenha isso para quê? Para que você aprenda a servir a Deus primeiro e não a homens. Porque eu posso servir de um interesse próprio para me aparecer para alguma coisa. Agora, quando eu sou servo de Cristo Jesus, eu não presto conta para homens. Você acha que meu pastor me liga perguntando se eu estou pregando na igreja? Você acha que o apóstolo Rina vai me ligar aqui ou vai mandar uma mensagem para os pastores falando, pastores, vocês sabem que amanhã tem culto, hein? Você acha que alguém me liga? Você acha que meu pastor, que é meu supervisor, não é o pastor Bigardi aqui, ele vai me ligar às 8 da manhã, fala, Fabinho, você já está acordado que 8h30 você tem que estar na igreja pregar. Você acha que ele vai fazer isso, irmãos? Não, porque eu sirvo a quem? A Deus. Então eu faço tudo com excelência. Quem pode dizer amém? O primeiro passo da nossa vida, eu vou falar agora de relacionamentos verticais e horizontais. Todos somos servos de Cristo Jesus. Amém, amados? Todos temos a condição de filho, mas até atingir maturidade preciso passar por esse estágio. Só que eu nunca deixo uma natureza. Como assim? Se eu sou servo, eu permaneço servo até o final da vida. Paulo fala, eu, servo de Cristo Jesus, aí fala, apóstolo de Jesus Cristo, fala todas as nomenclaturas. Servo, a gente nunca deixa essa natureza, mas a gente tem que crescer. Olha para quem está do seu lado e fala, não é para os lados. E a gente tem que virar um discípulo. Amém, amados? Um discípulo é alguém que aprende de alguém, que tem um mestre, o Senhor. Todos somos de Cristo, discípulo de Cristo Jesus, se fazemos o que Ele pede para fazer. Em um momento da história, os discípulos se tornam discípulos. Quando eles começam a agir tão parecido com Jesus, que eles começam a chamar eles de quê? Você fala cristãos, começam a chamar eles de quê?
cristãos ou pequenos cristos. Diminui só um pouquinho o som aqui, ó, dos instrumentos. Pequenos cristos. Ok, vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Vocês estão aqui comigo? Dica, sugestão minha para a vida de vocês, e falei desde a semana passada até quinta: procurem em nome de Jesus alguém para te discipular, para cuidar da sua vida, para te ajudar. Nós somos acostumados no nosso sistema de igreja, principalmente Ocidente, diferente do Oriente, a só ir lá num culto, ver a pessoa, sair e cumprir meus desejos. Amém, amados? Assim, fiz a coisa, eu sei, já aprendi, já entendi. Não é assim. A vida a gente melhora vivendo ela junta. Por isso que a gente tem células são ambientes familiares. Aqui você pode entrar e sair da igreja, eu não vou saber quem você é, ainda mais de máscara. Agora na célula você vai ter gente junto com você, você vai aprender, vai crescer. Procure pessoas que já chegaram onde você quer chegar e faça isso. Eu comentei de um exemplo da minha vida. Meu pastor é meu discipulador, já vi anos na casa dele, amém, amados? Aprendendo, etc. Mas, por exemplo, eu tenho um outro pastor, só que meu pastor cuida de um monte de gente, também é pastor de uma igreja. Eu tenho um outro pastor que também discipula, de certa forma, a minha vida como família. Pastor Roberto de Maringá. Beijo, pastor Roberto, te amo. Amém, amados? Ele é a pastora Cris. Por quê, pastor? Porque eu vejo ele ministrando com o filho dele é do louvor e ele prega. Eu vejo ele, às vezes, esses dias ele estava num culto tocando bateria e o filho tocando guitarra, e eu anseio que eu possa viver isso, se Jesus não voltar antes, de estar com os meus filhos. Eu vejo o modo como ele trata a esposa, que a esposa trata ele. Eu falo, gostaria que a minha esposa me tratasse desse jeito também. Não que a pastora me trate mal em nada, mas eu digo, já chegou num nível de maturidade, porque já tem filhos maiores, mais velhos. Eu estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? E não é a questão de ninguém ser melhor que ele, nem eu quero ter 2 metros igual o Roberto, né? E nem quero que a pastora tenha 1,60 m, 70 igual a Cris. Não quero. Eu tô feliz. Inclusive é o inverso fisicamente os dois. Alguém conhece o pastor Roberto aqui? E alguém já viu a esposa dele, né? É o contrário, assim. Se bem que eu não sou, a pastora não é tão mais alta que eu assim também. É um pouco. De longe nem dá para notar. Alguns nem sabiam, eu tô brincando, vai. Ontem eu fui ali na infantil, as crianças falaram, essa aqui é tua namorada, né, pastor? Eu falei, ela é grande, né, pastor? Você é pequeno, né? Eu falei, que criança fala a verdade, né? Ou estava espantado com a situação, ou está gostando de alguém que é maior que ele, né? Querendo uma justificativa. A gente é livre aqui nesse cenário, graças a Deus. Ok. Encontre alguém que possa te discipular, que possa te ensinar de coisas da vida. Amém, amados? Ministerialmente, diversas pessoas me discipulam, me ensinam a palavra, e a gente passa por fases, por discipulado. Só que o discipulado não é uma coisa para a vida inteira. Discipulado é um processo que vai durar até eu ser emancipado. Porque o intuito do discípulo é o quê? Pode passar desculpa agora. Isso. O intuito do discípulo é ser alguém igual ao seu? Ser igual alguém ao seu? Ah, meu Deus. Ser igual quem? Seu mestre. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul de dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus usando um exemplo ruim, mas para explicar um princípio espiritual de ordem. E depois em Atos fala, mesmo os discípulos passando algumas coisas, fala que eles porém transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Aqui eu quero falar dessas duas coisas. A gente vai ser discipulado por uma pessoa, mas a gente é discípulo de Jesus. Eu mantenho o padrão de Deus, é o mesmo Espírito que cuida de todos nós. Amém, amados? A gente é discípulo na fé. Se a pessoa se desvencilhar da fé, se dizer, eu não tenho nada com ela mais, eu quebro uma aliança espiritual. Mas enquanto ela está na fé, tem algo, agrega, amém, amados, nesse sentido, e o meu intuito é ser igual ao meu mestre. Como eu falei, tem pessoas que são muito bons de Bíblia, eu já fiquei muito tempo, andei com diversos, já me discipularam de Bíblia, né? Mesmo à distância, mas pastor Digão é uma pessoa que eu ainda sempre converso muito, pergunto de Bíblia, falo as coisas, amém, amados? Me ensinou diversas coisas, ensina. O Daniel, por um bom tempo que a gente tinha muito relacionamento, Daniel Lopes também me deu material, falou para estudar, ele como é professor também, e eu também, foi mais fácil ele dar material e falar, e a gente já conversou sobre muitas coisas e conversa. Faz sentido o que eu estou dizendo com vocês? E muitas pessoas, eu ando com pessoas que não são, por exemplo, um período da minha vida deixei de andar um pouco com nossos pastores que são das igrejas locais para andar com outras pessoas que ministravam fora, porque faz parte do meu chamado ministrar fora. Amém, amados? E Deus me colocou quem? Pessoas que ministram no nosso ministério, que tem aquela questão, que falam comigo a respeito disso. Amém, amados? Então, eu discipulo muita gente nas coisas básicas, da doutrina, das coisas da igreja, todos vocês, estou aqui no púlpito falando algumas coisas, não é com todos que eu consigo ter vida, mas com quem serve já na igreja, por exemplo, e fica aqui os cultos, vai me ver no intervalo dos cultos, que domingo, por exemplo, é um dia que eu fico aqui das 7 às 7, então no intervalo eu estou aqui, vai estar aqui comigo, a gente passa tempo junto, vai ter vida, faz sentido? Discipulado é vida com vida, não é saber o que o outro sabe, é ser como o outro é, dá para entender ou não? E fareis discípulos, amém, amados? É um processo de vida, de transformação, de cuidado. Nunca eu perco a natureza de servo
quando eu entro na natureza de discípulo. Um mau servo nunca vai ser um bom discípulo. Deixa eu exemplificar. Por exemplo, você está lá na sua empresa, a sua empresa prosperou, as coisas aconteceram, você está na tua empresa já rendendo milhões, e pouca gente, rendendo milhões, ótimo. Daí você vai trazer uma pessoa para trabalhar para um cargo de chefia, de autoridade. Você vai pegar alguém que é lá da ponta lá, que é lá do começo para subir, amém, amados? Numa primeira linha ali e tal. Você vai trazer quem? Uma pessoa que sempre falta, chega atrasado, dá problema, cada 2 semanas fica gripado para dar um atestado de Covid, ficar 3 dias esperando o resultado, depois voltar, ou você vai dar a possibilidade para quem sempre chega no horário, faz tudo certinho, fica além do horário? Opção 1 ou opção 2? 2, é óbvio. Por quê, pastor? Porque um mau servo nunca vai ser um bom discípulo. Amém, amados? E esse é um processo que a gente tem que passar, crescer nessas questões, ser igual ao mestre. Depois que eu adquirir aquelas questões, avanço, próximo, vamos lá. Depois de discípulo, e aqui eu quero falar isso que é algo importante. Todos nós precisamos passar por um período de discipulado. Na nossa igreja, quem discipula nossas vidas? O líder de ministério discipula o meu chamado ministerial, não é? Por exemplo, o Paulo eu posso falar, é um exemplo, Paulo, vamos lá. Paulo, você era de quais ministérios aqui na igreja? Qual você já foi, Paulo? Mergulhando, ótimo. Qual você está agora? Comunicação e louvor. O Paulo eu posso falar bem o exemplo, mesmo que eu usei também. Paulo, quem que tocava bateria antes de você tocar bateria na igreja? O Enio, que está lá. Sim? Você sabe como o Enio toca? Sabe, não sabe? Ó, o Enio, quem discipulou? Fui eu, porque só tinha eu mesmo. Não de saber tocar, o Enio sempre tocar bateria melhor que eu, mas eu digo assim, ó, o conduzir, a adoração, o Enio viajou comigo, já ministrou com o Jason, com um monte de gente, já teve em ambientes, foi aprendendo um processo. Como fluir quando Deus vem, quando a atmosfera fica diferente, quando o Senhor começa a liberar coisas espirituais, amém, amados? Que parece que é fácil, mas quando você está no meio do ambiente, às vezes você não sabe para onde navegar. Não é verdade? Eu já vi gente que na hora do mover, larga as coisas e chora. O Alan fazia isso no começo direto, né, Renê? O Alan, nós temos que continuar a adoração, tem que levar a igreja para outro lugar. Vinha a presença e se jogava no chão, daí ficava sem instrumento. Entendeu? Ficava eu no teclado, assim, na frente da outra igreja, atrás do altar, olhando, falando assim, ajuda nós. Agora não faz mais isso, sabe como é que se portar, né? Mas por que eu estou falando dessa questão? Vamos pegar o Paulo, por exemplo. O Paulo, então, podemos dizer que já foi discipulado no como, porque o Paulo já tocava bateria, né, Paulo? Mas em outros ambientes, não na igreja, correto? Mas não, para o meu ver, por exemplo, isso é verdade que a gente já fez isso junto, Paulo já ministrou diversas vezes fora comigo, não faz diferença quem está no processo. Por quê? Porque o Paulo e o Enio não fica discipulando o Paulo falando de tocar outras coisas agora, precisa disso ou não? Não precisa disso, porque o Paulo já amadureceu, foi discípulo, com certeza, mas hoje já está no quesito amigo. Amém, amados? Em que sentido? Ó, Paulo já foi também, Paulo é líder hoje da comunicação, mas já foi discipulado, chegou aqui, amém, amados? Foi batizado, todo o processo normal. O que eu estou querendo dizer? Na nossa igreja, o seu ministério vai discipular, por exemplo, quantas pessoas já passaram pela comunicação? Diversas. Quem é da comunicação aqui da igreja? Levanta a mão. Ó, todo mundo já foi cuidado pelo Paulo ou de alguma forma, ele e a Carol, né, na verdade, os dois cuidam do ministério. Um dia espero que você seja melhor que eles. Não precisa deixar de servir no ministério, mas o que é um amigo daí? E deixa eu falar, na nossa igreja, o que vai acontecer? Você vai ser discipulado na célula, na sua vida, amém, amados? Família, ambiente familiar, a casa, e aqui na igreja, dentro do seu chamado, dentro da linha que você tem para onde você vai. Depois, como isso acontece, pastor? Depois, querido, que eu já estou maduro em algumas coisas, igual o Paulo e o Enio, eles dividem a escala do louvor. Não faz diferença. Antes talvez o Enio estaria em um lugar, o Paulo em outro, faz sentido ou não? Mas agora é igual, os dois têm o seu chamado, e o Paulo tem o chamado para a comunicação, é um empresário da cidade, inclusive quem quiser trabalhar com qualquer coisa né? Procura o Paulo, ok? Quem quer melhorar o seu negócio, fazer render, você procura o Paulo, em nome de Jesus. E a Carol, gostou, Paulo? Fica registrado aqui em nome de Jesus. Mas é verdade, eu posso falar disso que é verdade mesmo. Então, voltando aqui, a gente se torna amigo quando eu já estou igual ao meu mestre, amém, amados? E no reino é assim, a gente quer que cresça, e aí a gente chega numa posição em que a gente pode fazer isso. Por exemplo, o que já aconteceu comigo? Eu fui liderado de célula, depois eu virei um líder de célula, depois eu virei pastor,
E o meu líder de célula continuou o líder de célula. Hoje saiu da nossa igreja, está em outro lugar. Mas nós somos amigos. Nós somos amigos. Amém, amados? Por quê, pastor? O amigo daí é aquele que já foi um teu discípulo, mas o chamado é diferente dele. Por exemplo, Paulo é do mergulhando. Quem era o líder do mergulhando? O Lucas. Então, Paulo já foi discipulado pelo Lucas do mergulhando. Paulo não está mais mergulhando, né, Paulo? Mas já sabe a Bíblia, sabe os caminhos, sabe fazer as coisas, está emancipado, não está, Lucas? Você tem dificuldade do Paulo saber que ele não vai fazer as coisas da Bíblia? Claro que não, até porque o nome dele é Paulo e o seu é Lucas, que já está na Bíblia. Tem nada a ver que o meu é Fábio, não está na Bíblia. Né? Ok. Mas eu estou conseguindo me fazer entender? Que às vezes a gente não pensa que a gente vai discipular alguém para a vida inteira ou ser líder de alguém a vida inteira. Não é um intuito. Se você é um líder de célula, quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, a ideia é que você gere um outro líder, em nome de Jesus. E daqui a pouco ele chega e esteja até melhor, se Deus quiser. Meu anseio é que todo mundo seja melhor que eu em tudo. Por quê, pastor? Porque da minha vida vai estar ganha. Em que sentido, pastor? Se eu pensar nessa terra, eu vou ficar comparando e falando, mas o outro é melhor que você, esqueceu de você. Se eu pensar no céu, que eu ajudei a pessoa a chegar num lugar em Deus, em que ela nunca vai sair na eternidade, e eu vou receber o galardão disso, aí eu já penso por outra perspectiva. Amém, amados? A pessoa age assim para sempre e eu contribuí para sempre. Quem quer ser o maior, que seja o... E o quê? Sirva. Vocês estão conseguindo fazer entender? Então, por que eu estou falando isso? No processo discipulado, esse cuidado, você não vai estar com a vida da pessoa sempre. O servo tem que ser obediente. O discípulo também. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ele está falando para os discípulos. Jesus diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Antes ele ouvia, orava, falava. Agora ele fala ao mesmo tempo. Quem pode dizer amém? É o fim das coisas. Ele mesmo vai falar, só não vão ainda para o estouro. Esperem em Jerusalém até que desça do céu o poder. O Espírito Santo que vai ensinar, que vai falar e vai lembrar vocês tudo que eu vos ensinei. Teve um processo. Aí ele fala assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome vos conceda. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então Jesus coloca assim, agora é interessante esse texto que ele fala assim, Pai, terminei a obra que me deste para fazer. Jesus não tinha ido para a cruz ainda, ele tinha uma obra que era gerar discípulos, por isso que ele fala, ide pregar o evangelho e fazei discípulos. Os deles estavam prontos, ele sabia que eles estavam prontos para morrer, para fazer todas as coisas por ele, amém, amados? Ok, é a fala. Por que você está falando dessas questões? Eu às vezes vou crescer na vida com uma pessoa, eu já não vou ter o que agregar na vida da pessoa como discipulador, mas ele vai se tornar meu amigo. Quem pode dizer amém? Que a gente às vezes quebra, amados, eu tenho diversas pessoas que eu servi muitos anos da minha vida, hoje são meus amigos, eu honro, eu entendo, eu recebo. Estou conseguindo me fazer entender? Então, só para eu traçar uma linha aqui dos nossos comportamentos na igreja, usando essas palavras que estão na Bíblia e às vezes a gente entende. Amigo na Bíblia é diferente de amigo do nosso padrão. Quem é um amigo na Bíblia? É aquele que é disposto a dar a vida pelo outro. Então, por exemplo, se eu servia a alguém, o que é muito, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu servi muito, a gente já andou diversas vezes nesse vai e vem de posições em ordem, né, no reino. O pastor André lá de Colombo, beijo, pastor André, é meu amigo hoje, graças a Deus, somos amigos mesmo, de vida, de família, tudo. Mas o pastor André, eu era diácono e servia ele quando ele era presbítero, sempre servi. Depois eu virei pastor de igreja, e ele continuou presbítero. Estão aqui, amados? Depois ele virou pastor de igreja também. Depois eu virei supervisor, né, ou função de bispo, assim, no que a gente pensa no nosso cuidado de outras igrejas. Depois ele virou também. Em todos os processos, vocês estão aqui comigo, amados? Em todos os processos, no começo, ele me discipulava em certas coisas, de saber certas coisas e outras coisas, que já tinha costume, já ministrava e não tinha, eu não tinha. Depois mudou, eu fui cuidar de uma igreja. Quando ele foi cuidar para a igreja, ele veio para me perguntar as coisas da igreja. Quem está me entendendo? E assim a gente anda a vida, mas nós somos amigos, um disposto a dar a vida pelo outro, em nome de Jesus, eu creio, né? Por isso não há amor maior que dar a vida pelos seus amigos. Então por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem essa questão, cresci, agora fui ungido diácono, agora eu sou maior, melhor que você. Você é servo, irmão, primeiro de Cristo Jesus. Além, toda vez que você destrata alguém, lembra que o pai, que é o teu pai, também está olhando você destratar o outro filho dele. Vocês estão aqui? Então nós servimos, esse é o nosso meio de comunicar, esse é o nosso meio de amar, graças a Deus, uns aos outros. Olha para quem está do seu lado e fala, sou seu servo, né?
Nós somos. Pastor, você não, você está aí na frente, todo mundo, eu estou servindo, irmãos. Eu sirvo com os meus dons, usando aquilo que o Senhor me colocou, eu oro, eu faço a minha parte. Amém, amados? Cada um serve com os dons e talentos que tem. Amo isso. Então, consegui me fazer entender nesse processo? Só para traçar uma linha de nossa caminhada cristã. Eu começo como servo de Cristo Jesus. Já sou filho de Deus. Todos nós que aceitamos Jesus, nos foi dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas nós somos servos. E Deus vai usar pessoas para que a gente possa crescer no reino. Quem quer crescer? Amém. Olha para quem está só, fala, para isso que eu existo. Né? Para crescer e para te fazer exercer os frutos do Espírito. Se você é chato, você ajuda as pessoas a ser paciente. Tem que ter gente chata na igreja, né? Isso é um processo normal. Pastor, eu não conheço ninguém, é você, né? E assim segue a vida. A gente exerce. Olha para quem está assado e fala assim, você já me ajudou a exercer paciência muito, não é? Olha para essa pessoa e fala, Deus te usa tanto para me fazer crescer. Ah, irmãos, não é? Pai é uma alegria, quero ver o filho, quero ver meu filho, depois que nasce, meu Deus, fica sem dormir, fica naquele desespero, quero que cresça, depois que cresce, fala, quero que volte a ser pequeno, quero que volte a ser pequeno, e assim vai, não é assim? Não é assim, pais? Ah, meu Deus do céu, então, é um processo, a gente tem que aproveitar o processo, entender o processo, e ele vai e volta. Um dia, o anseio de todo pai é que o filho possa ir além. Quem concorda comigo? E eu vou para o último estágio para eu terminar a pregação. Algumas pessoas, a gente vai estar em um lugar, a gente vai conviver em um lugar, você vai discipular, ela vai te discipular, dependendo do que for, as coisas vão acontecer. Alguns vão se tornar amigos, igual muitos líderes de ministério, que são os daqui, que já são mais maduros, já passaram por processo discipular e outras coisas, são líderes, mas são também amigos. A Aline já foi líder de louvor, o Enio também, são amigos. Hoje é o Enio de novo que é o líder, amém, amados? Mas tem amizade. Agora, há alguns processos, dependendo com quem é, as coisas que vai fazer, que a gente muda, que a gente avança para um nível que é assim, ó. Volta um só, isso, deixa aí. O amigo é um discípulo que segue o seu chamado. Então tem pessoas que às vezes vão andar com a gente, até como igreja, um tempo e ficar aqui, e depois eles vão embora, porque o chamado deles não é igual ao nosso, e do que ele absorveu aqui, absorveu. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, amados? Sim ou não? Quando eu me encaixo em um processo de missão, de formação de coisa, eu fico sendo discipulado por um tempo, depois eu sou emancipado. Mas o que muda, o último passo que a gente tem, é esse aqui que Paulo fala de Timóteo e de alguns. Jesus não chamou ninguém de filhos, todos os apóstolos chamaram de filhos. Quem é o filho? Passa, que a gente fala em espiritual. O filho é quem segue o propósito daquele que o discipulou. Amém, amados? E daí por que a gente fala filho? Porque filho no hebraico é a continuidade da casa. Então, por exemplo aqui, num geral, a igreja, os pastores são os pais da igreja no que a gente fala, amém, amados? No linguajar. Por que é o pai? Porque vocês são a continuidade daquilo que a gente faz aqui como igreja. Eu venho aqui e prego. Onde que as pessoas conhecem vocês? Não é no período que a gente está aqui dentro da igreja. Eles conhecem vocês quando? Quando vocês estão lá fora. Né? Esses dias eu fui, eu não lembro que dia da semana que foi. Que dia que foi, Juliane? Sexta, quintas? Sexta? Quinta? Eu fui na inauguração dos gabinetes dos vereadores do pessoal, amém, amados? E muitos falaram para mim, né, prazer em conhecer, e alguns falaram assim, e um particularmente que eu conversei mais, falou assim, prazer, pastor, uma pessoa chegou e falou, né, aqui da igreja inclusive, chegou e falou, eu não posso falar que foi o Mateus que falou, mas foi, né, chegou e falou, esse aqui é o pastor Fabinho. Eu falei, prazer, tudo bem? Daí a pessoa, o vereador falou, o senhor é muito famoso. Daí eu falei, não sou famoso. Não, o senhor é muito famoso. Eu falei, não, famosos são os meus filhos, é o pessoal lá da igreja que é famoso. Ele ficou me olhando com uma cara assim e falei, sabe por quê? Porque eu moro nessa cidade faz 3 meses. O que você conhece é o efeito do que eu faço lá na igreja, mas eu não sou conhecido. Quem é conhecido são as pessoas que fazem isso, que tocam essa cidade. Você provavelmente conhece alguém que foi mudado, transformado. Quem está me entendendo aqui? Sim ou não? Porque eu falei, se eu fosse famoso, você ia me reconhecer, não precisava ninguém me apresentar. Então, de uma certa forma, todos que estão nessa igreja, que são do nosso ministério, são filhos, porque são a continuidade da casa, da igreja Bola de Neve, fora das 4 paredes, dá para entender? Sim ou não? Eu também sou uma parte, obviamente, mas é o que eu estou querendo, deu para entender isso, né, amados? Agora, ministerialmente, na nossa vida, a gente também vai desenvolver isso em alguns relacionamentos, como cristão, pastor. De algumas pessoas, ela vai cuidar da minha vida, ela vai me discipular, eu vou ter a possibilidade de saber igual ela, chegar aonde eu cheguei, que eu gostaria, que é o sonho de Deus, de todo discipulador, que o discípulo se torne igual ao seu mestre do mínimo.
Amém, amados? Mas alguns você vai falar, ó, essa pessoa eu amo ela, eu vou caminhar com ela para o resto da vida. Eu entrei na igreja Bola de Neve, eu era um membro da igreja, depois fui um líder, depois fui um diácono, depois não fui presbítero, fui pastor, depois fui supervisor, amém, amados? Hoje ministro, tem uma igreja, mas eu não abri uma igreja, cheguei e fechei aqui, agora não chama Bola de Neve, chama outra coisa. Por quê? Porque eu sou filho do apóstolo Rina, eu sou filho do pastor Bigard, quem está me entendendo? E eu vou dar continuidade àquilo que começou lá no apóstolo Rina. Estou conseguindo fazer entender aqui, amados? Não quer dizer que eu não tenha condição de pregar, como tenho, óbvio, eu prego, como todos os outros. Então não é porque eu cheguei onde se está no sentido, né, função, que eu vou ser diferente. Então é alguém que eu faço uma opção da minha vida, eu vou andar com essa pessoa para o resto da minha vida. Paulo fala, ó, a Timóteo verdadeiro o quê? Filho da onde? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. E Paulo também fala aos Coríntios, fala assim, ó, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei onde? A paternidade espiritual diz respeito a, pela palavra de salvação, pelo Evangelho, ou pela fé, eu poder gerar vocês em Cristo Jesus. Por isso que de uma certa forma o pastor é a paternidade, mas de nem todo, não é para com todos que eu sou o pai, no sentido de a pessoa vai caminhar comigo em tudo. Por quê, pastor? E eu tenho que deixar isso bem claro, porque o meu chamado é ministerial, a maioria das pessoas que vai andar mais próximo de mim, da pastora que vai viver a vida, são ministros e que ministram que digo, né? Por quê, pastor? Porque é a lógica, faz sentido o que eu estou dizendo, amados? Mas por isso que graças a Deus tem o ministério do Recri. Quem é empresário aqui? Aí vocês vão seguir as pessoas que são empresárias, que também são meus filhos, o Paulo, por exemplo, tem uma empresa de comunicação. Eu falei, Paulo, seja o líder da comunicação, porque você vai ajudar tanto dentro quanto fora da igreja. Quem está me entendendo aqui? O Paulo e a Carol, os dois têm a formação e têm as coisas, e assim por diante, assim como cada uma das áreas. O Carlinhos, por exemplo, gosta de louvor. Com quem você mais anda aqui na igreja, Carlinhos? O pessoal do louvor, e gostam também de carro. O automotivo está fazendo pressão aqui, todo mundo vindo de uniforme, né, querendo fazer as coisas. Por que eles estão fazendo isso? Porque é uma tribo, quem está me entendendo aqui? É uma tribo que todos se filiam a ela. Tem pessoas que eu vou andar junto o resto da vida, tem pessoas que não, que vai passar pela minha vida, e ótimo, glória a Deus, foi uma bênção na minha vida. Eu nunca quebro um laço, eu nunca perco minha natureza de servo, nunca perco minha natureza de discípulo, mas às vezes eu me tornei amigo, ou às vezes eu me tornei um filho, daí eu me coloquei debaixo e falo, vou andar assim independente do que aconteça, vai provar minha fidelidade no fim da minha vida, não é isso, amados? Se eu fui filho, que filho não deixa de ser filho, nem pai deixa de ser pai. Olha para quem está do seu lado e fala, não dá, né? Não tem jeito. Quem é filho aqui? Quem já casou? Quem já tem sua casa? Quem já tem filhos, já tem sua casa e não mora com seus pais, graças a Deus, amém, glória a Jesus. Mas você deixa de ser filho? Não deixa de ser filho. Consegui me fazer entender rapidamente nisso aqui? O que eu quero trazer para nós? É importante que nós possamos gerar filhos em nome de Jesus. É importante que nós possamos gerar discípulos, mas a gente nunca perde as naturezas que a gente tem. Vocês estão aqui comigo, amados? Por que você está ministrando sobre isso, pastor? Porque entenda a parte de Deus, que Deus vai começar de novo a trazer muitas pessoas. Por quê? Porque abriu a igreja. Amados, graças a Deus, todos os cultos foram mais cheios do que o normal. Se tivesse cascadeira normal, teria superlotado todos os cultos. É a unção que a gente tem. Põe cadeira, Deus enche. Sempre foi assim. Ela vem lá do apóstolo Lina, vem lá do pastor Bigard, vai ser assim nas nossas vidas sempre, graças a Deus. Amém, amados? Só que eu preciso de pessoas que vão se colocar como servos de todos, porque são servos de Cristo Jesus, que vão ser discipulados e discipular. Amém, amados? Preciso dos muitos que vão ter amigos, vão agregar a coisa dos outros, e preciso dos que vão se tornar filhos também, uns dos outros. Quem pode dizer amém? No nosso caso, filhos dessa casa, da missão que a gente tem, de ganhar vidas, de trazer o evangelho, de mudar, de andar em santidade, porque somos todos filhos de Deus. Mas você serve numa família espiritual. Deu para entender um pouco dessas questões? Quer dizer, a gente fala pai e outras coisas, a gente não entende muito, não é pai de carne, não é nada disso, né? Nem paternidade de alma, como tem outro texto que fala, mas essa questão, aqui eu estou falando do campo espiritual, né? O pastor da igreja é o pai espiritual da igreja, não tem conversa, como o apóstolo é do ministério e assim por diante, e é natural esse entendimento. Faz sentido de eu sou a continuidade dentro daquilo que eu sou. Filho é tudo igual? Não, olha para quem está do seu lado e fala, graças a Deus você é diferente. Deus o livre, eu nunca casaria com uma mulher igual eu, amarrado em nome de Jesus. Que cena terrível. Não queria querer. E eu tenho tanta convicção disso que nem irmã eu tenho. Deus nem quis que nascesse alguém igual aos meus irmãos e eu assim no padrão mulher.
Não foi. Conseguiu fazer entender aqui? Procure pessoas que vão discipular sua vida, amém, amados? Vão te ajudar a chegar onde você não pode chegar. Julgai todas as coisas, retei o que é bom. Não ache que quando você chegar no nível do discipulador, você é melhor que ele. Você se torna amigo, disposto a dar a vida por aquilo que ele contribuiu na sua vida. Encontre lugares também, pessoas em que você vai se filiar de um modo a ser filho, de falar, vou caminhar com essa pessoa até o final da vida. Eu posso falar ministerialmente, eu não tenho muitos pais, mas eu tenho alguns, amém, amados? Pessoas que às vezes, a grande maioria do nosso ministério, um ou outro não, mas porque tem a ver com o meu ministério fora, eu não digo fora da igreja, o reino dos céus, eu ministro em outras igrejas também, faz sentido ou não, amados? Sim ou não? A maioria dos pastores da Bola de Neve não ministra em outras igrejas que não seja Bola de Neve. Eu tenho por característica, por um chamado de Deus, o Kevin mesmo falou, quem estava aqui, que é um profeta, eu faço isso. Por quê, pastor? Porque graças a Deus, eu tenho essa coisa de mestre, que é uma coisa da minha natureza. Eu leio e eu gravo, amado, isso é uma bênção. Eu não sei fazer outras coisas, mas se eu ler um negócio, entra na minha cabeça, eu gravo. Então isso ajuda ou não ajuda? Né? Claro. Então, por essas questões, e não tem muitos mestres mesmo, eu posso contribuir em diversos locais que eu vou dar um ensino, dar uma palavra, amém? Então, o que eu tive que fazer no decorrer da minha vida? Deus foi colocando pessoas que já ministravam no nosso ministério Bola de Neve, tem a mesma visão teológica, igreja, e me permitiu andar com essas pessoas, amém, amados? Por quê? Porque ele é o mais interessado que o meu chamado cumpra aquilo que tem que cumprir, né? Eu não ministro na fazenda, já deixo bem claro aqui. Por que você não ministra na fazenda de outras igrejas, pastor? Quer me ver pregar na fazenda, vem na minha igreja. Não é verdade? Né? Então, aqui eu gosto de pegar na nossa igreja. Olha para quem está do seu lado e falar, é onde tem as pessoas mais bonitas. Né? Pode falar por essa pessoa, eu falo por mim mesmo. Ótimo. Você tem que se achar bonito, irmão. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Agora Deus não vê aparência, Deus vê função. Isso que é o mais importante. Então, só para fechar a ministração aqui, vou dar um exemplo prático para explicar tudo isso. Eu ando e vou crescendo em diversas naturezas, mas eu nunca perco o anterior. Paulo começa, Paulo servo de Cristo Jesus, apóstolo, judeu de judeus, daí ele fala qualquer outra classificação, mas eu nunca perco a outra. Eu estava ministrando uma conferência segunda-feira passada, segunda agora do feriado, estava lá pregando, né? Era eu, o apóstolo Valdir e o meu pastor, o pastor Marcelo Bigardi. Eu cheguei lá, meu pastor chegou, já fiz um açaí para ele que eu sei que ele gosta, dei o açaí lá para ele, depois ele pregou, acho que não sei se foi no final ou mais perto, ele, Fabinho, faz favor, faz mais um açaí para mim? Falei, claro, pastor. Tinha gente nossa ali, o pessoal da cidade ali, né, que estava servindo ali na sala ali que estavam os preletores, esse pastor quer que eu faça? Daí eu falei, gente, você sabe como ele gosta? Não, eu sei, porque eu sirvo ele faz 15 anos, amém, amados? Eu até errei, até que eu falei, o senhor quer com isso e tal? Ele, não, só açaí, então tá ótimo, mas eu já sabia o que gostava, não ia colocar o que ele não gosta, amém, amados? Mas por que eu estou falando isso? Eu estava ali, eu estava ali, supostamente, na mesma condição, eu também fui um dos preletores da conferência, mas eu não perco minha natureza eu não perco a minha característica de discípulo. Quem está aqui comigo? Embora a gente tenha amizade, temos, como meu pastor mesmo fala, a gente também é amigo, graças a Deus, mas eu também sou filho, amém, amados? Como sou do apóstolo Rina, 10 anos na frente de uma igreja, amém, amados? Reforçando a visão, falando de estrutura global, falando que ele prega, endossando, diversas vezes falo o nome do apóstolo aqui, não falo? Se eu perguntar, eu colocar uma foto, talvez alguns de vocês nem conheçam quem é o apóstolo Rina. Quem não conhece, não tem problema, quem não conhece, algumas pessoas não conhecem, mas já ouviu eu falar, estou reforçando a visão, estou falando da minha paternidade. Quem está me entendendo aqui? Esse ambiente de crescimento e de lealdade, de um agregar ao outro, fazendo com que o outro seja melhor, é a forma de funcionamento do reino dos céus, para que as próximas gerações venham mais poderosas em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Coloque-se de pé. Já fizemos uma oração entregando nossas vidas para Jesus. Quero orar junto com vocês para que Deus te dê pessoas que Ele vai colocar próxima da sua vida para te discipular. Quem pode dizer amém? Pedir também para que o Espírito Santo te mostre pessoas que você tem que ficar perto. Pessoas que você vê algo da família ou da vida que você gosta, que você admira e fala, precisam andar junto com você. Irmãos, deixa eu falar para vocês, eu me abro para todos os relacionamentos que Deus coloca na minha vida, mas eu sou muito intencional com alguns. Tem gente que é igual eu já falei aqui, eu viajo, eu vou atrás, eu pago, eu vou em conferências, isso daqui, amados, e às vezes quando eu não tenho nenhum acesso eu profetizo.
O Denduque é um que eu sempre amei. Aí um dia ele liberou uma palavra que me deu a brecha para eu entrar na vida dele. Ele estava lá na conferência profética e falou assim: eu quero estar em todos os avivamentos que Deus fizer na terra. Na mesma hora eu levantei lá no meio da conferência, estava aqui na frente assim, ó. Eu levantei assim no altar e falou: vai lá na Fazenda Rio Grande. Porque eu sempre soube que a gente ia ter avivamento. Sempre tivemos. E não é por causa do número de pessoas, a gente sempre teve, porque Jesus sempre se manifestou em nosso meio. Não acho que o culto, as coisas acontecem porque tem um monte de gente. Não é essa a questão, querido. Durante a pandemia aqui ou em outros locais, ou quem é líder sabe, às vezes a gente se aviva em 5, chorando com a presença. Eu me avivo sozinho no carro. Diversas das minhas viagens tem avivamento, né? Quem já viajou comigo sabe. Tem uns às vezes que atrapalham os avivamentos, né? Que às vezes tem briga depois, já aconteceu também, né? Mas não é essa. Quem está me entendendo aqui? Então ele deu uma brecha, eu falei, vai na Fazenda Rio Grande. E ele era um homem de avivamento, sabia que Deus ia conectar. Parecia impossível, amados, mas Deus sabe. Quando ele tem plano e propósito, se ele colocou no seu coração, Deus é o mais interessado em que as coisas aconteçam. Eu creio, realmente existe uma palavra de Deus de tocar a terra, de assim como as águas cobrem o mar, a terra se encher do conhecimento da glória de Deus. Eu creio numa mudança da Fazenda Rio Grande, e vai ser feita a partir da sua mudança, em nome de Jesus. Amém? Quem já teve sua família transformada aqui? Ah, mas eu já vi gente que é um da família, depois é o outro da família, depois é o outro, depois é as famílias, depois... Geralmente começa pelos jovens. São geralmente quem a gente gosta né? Geralmente é um filho que traz o pai. Quem trouxe seu pai para a igreja aqui? Alguma vez? Levanta a mão. Glória a Deus, né? Claro que tem família também, graças a Deus. Me alegro que tem família, né? Que tem as jovens, essa família. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus eu te peço, move na vida dos teus filhos. Levanta aqueles que vão ser os discipuladores dessa casa. Dá entendimento para os líderes, maturidade em nome de Jesus também, para saber cuidar do teu povo. Nos ajuda, traz os trabalhadores da seara também em nome de Jesus. Mas mostra para os teus filhos, para aqueles que estão aqui, quem são as pessoas que eles vão colocar próximo da vida deles, ó Pai, que vão ajudá-los a crescer em Cristo Jesus, como pessoas, como profissionais, como ministros também, em nome de Jesus. Levanta as pessoas que vão servir nos ministérios, Pai. Servir é a primeira coisa para começar a crescer. Levanta os servos, aqueles que não servem em ministério, que em breve venham a servir, Pai. Aqueles que ainda não vão numa célula, que num breve tempo venham aí, em nome de Jesus, Pai. Buscar esse entendimento de querer, de estar sendo discipulado em nome de Jesus. Faz aquilo que ninguém pode fazer, age na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E quem concorda diz?